O ouro acaba de atingir a máxima histórica e nós vamos entender agora por que esse metal precioso está em alta em todo o mundo. Primeiro, o que é que está acontecendo com o ouro? Por que essa demanda por ouro? Segundo, por que o ouro é tão valioso? Quais são as características que esse metal precioso tem que fazem com que ele seja tão demandado no mundo inteiro? E o terceiro, como comprar ouro. Se você tem interesse em ter ouro no seu portfólio, nós vamos entender daqui a pouco como é que você faz para comprar. E isso é importante porque houve uma série de mudanças na compra do ouro aqui no Brasil. Primeiro, o que está acontecendo com o ouro? O ouro está na máxima histórica. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Essa é a cotação do ouro. A onça Troy em dólar. E você pode ver aqui que essa é a máxima histórica. Está cotado a 2.385 dólares a onça. E nós conseguimos ver aqui alguns momentos de alta do ouro. Teve esse período aqui, da crise de 2008, que fez uma alta de 172% em 1.036 dias, lá de outubro de 2008 até agosto, setembro de 2011. Foi uma alta absurda. Depois você teve uma correção longa e lenta, com mais uma alta, fez o fundo aqui, e com mais uma alta de 93% de 2015 até 2020, agosto de 2020. Onde é que estava essa cotação no período da pandemia? Estava aqui, ó. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Quando começou a pandemia, o preço do ouro, na verdade, caiu. Aqui nós temos dia 9 de março e o ouro caiu inicialmente até o dia 20 de março, caiu 12%. Em 11 pregões teve uma queda de 12%. E por que isso aconteceu? O ouro é uma reserva de valor. Quando as bolsas mundiais estavam caindo, por que o ouro caiu também? Daqui a pouco nós vamos entender isso. Parece não fazer sentido, mas faz sentido sim. E aí depois, lá desse fundo aqui da pandemia, nós tivemos uma alta de 41% entre o dia 20 de março de 2020 e o dia 6 de agosto de 2020. E aí você tem de novo mais uma leve queda aqui, fica de lado, sobe um pouco, até que você chega na guerra da Rússia com a Ucrânia, com a invasão da Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia e você tem uma alta rápida, depois uma queda. Só que nesse período inteiro, desde fevereiro de 2022 até agora, o ouro está subindo 24,88%. Então, a partir do momento que teve a invasão da Rússia na Ucrânia, o ouro se valorizou 24%. Teve um período aqui de queda e alta, mas no período inteiro foi uma alta de 24%. Então, estamos na máxima histórica do ouro. Nunca o ouro esteve tão caro quanto agora. Algo importante de citar é que os bancos centrais nunca compraram tanto ouro como agora. Esse registro de bancos centrais comprando ouro começou em 1950 e nunca houve tantas compras de ouro por bancos centrais do mundo inteiro como agora nos últimos 2 anos. E o que é que explica essa compra de ouro por parte dos bancos centrais? É uma tentativa de reduzir a dependência dos Estados Unidos. O mundo inteiro tem muita reserva em dólar e agora há uma tentativa de reduzir essa dependência. Claro que é difícil, um país não consegue vender as suas reservas em dólar e comprar ouro, até mesmo porque o ouro é muito escasso, mas há essa tentativa principalmente depois da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, porque os Estados Unidos congelaram 300 bilhões de dólares que a Rússia tinha em reservas americanas. Então abre um alerta para os bancos centrais do mundo que olham e dizem, opa, se eu fizer algo que desagrade o mundo, o Banco Central americano, o Tesouro americano, na verdade, pode bloquear minhas reservas. Então eu preciso de algo que seja mais difícil de ser bloqueado. E aí, nesse movimento, a China também vendeu um pouco das reservas que eles tinham, reservas
americanas, títulos do Tesouro americano e compraram ouro também. E nesse período, pós invasão da Rússia na Ucrânia, houve um aumento de 28% na demanda global de ouro. Toda essa movimentação de bancos centrais querendo comprar mais ouro causou um aumento vertiginoso e é por isso que nós estamos vendo agora o ouro chegar na sua máxima histórica. Nós conseguimos ver os volumes de compra dos bancos centrais ano a ano desde 2010 e o volume de compras em 2022 foi o mais alto do período, em 2023 se manteve elevado e agora em 2024, não está aqui nesse gráfico, mas os bancos centrais continuam comprando ouro. Aqui nós temos uma matéria da Bloomberg que fala agora, dia 7 de abril, que a China continua comprando ouro. Eles já têm um estoque de 72 milhões de onças Troy e é o 17º mês seguido de compras por parte da China. No Brasil também houve uma grande compra de ouro em 2021. O Banco Central comprou 41 toneladas de ouro para aumentar a reserva e esse volume foi o maior em um mês desde dezembro do ano 2000. O Banco Central do Brasil aumentou as reservas de ouro, seguindo essa onda mundial de compra de ouro por parte dos bancos centrais. E as reservas do Brasil são 355 bilhões, o valor de todas essas reservas, 355 bilhões de dólares, 79% está em dólar americano, 5,24% está em euro, 4,80% está em renminbi, que é o yuan, a moeda chinesa, 3,58% está em libra esterlina, e esse aumento de renminbi foi no ano passado. Antes, libra era maior do que renminbi, mas o Banco Central, na verdade, aumentou a reserva em yuan, 2,60% das reservas está em ouro e 1,80% em iene, que é a moeda japonesa, 1% em dólar canadense e 0,9% em dólar australiano. Então é isso que compõe a nossa reserva. Esse primeiro item, né, que é o dólar americano, isso daqui é em títulos do Tesouro americano e também em dinheiro. E por que o ouro é tão valioso? Isso é uma pergunta muito comum, demandaria um vídeo inteiro só para responder isso, e eu pretendo fazer isso em algum momento. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo falando o que você quer saber. É um assunto interessante e longo, mas aqui nós podemos elencar alguns dos pontos que fazem com que o ouro seja tão valioso. Antes de tudo, vamos olhar para o seguinte: o ouro é uma reserva de valor. Então, quando você compra ouro, você está pensando em proteger o seu portfólio. Você não está pensando em ter uma grande alta. Se você está pensando em ter uma grande alta, você compra ações. Então, com o ouro, você está pensando em manter valor. E aí, a gente já chega antes aqui em um ponto. Por que lá na pandemia, do dia 9 de março até o dia 20 de março, o ouro caiu? Ora, se você tem um ativo que é para reter valor, para segurar valor, para proteger sua carteira, na hora que você vê uma grande queda do mercado como um todo e você enxerga isso como oportunidade, você pode liquidar um pouco da sua posição em ouro para transformar isso em dinheiro, em dólares, para comprar ativos ou ativos reais, imóveis. Até o ouro é um ativo real, mas você pode comprar imóveis diante da oportunidade, ou você pode comprar mais ações. Um outro motivo também que causa uma queda como essa é que quando as coisas estão dando errado, os investidores correm para o dólar. E quando as coisas estão dando certo, os investidores correm para o dólar. É o que se chama teoria do sorriso do dólar. Em um ponto você tem tudo dando certo, no outro ponto você tem tudo dando errado. E o dólar fica nesses extremos. A corrida para o dólar fica nesses extremos. E quando está tudo meio mais ou menos, está tudo normal, nem está muito bom, nem está muito ruim, esses dólares rodam o mundo e os investidores vão alocando em outras geografias. Mas quando está tudo muito ruim ou tudo muito bom, o dinheiro vai para o dólar. Tudo vai para o dólar, tudo vira dólar. Então, quando você vê a pandemia começando e o ouro cai 11%, 12% em 11 pregões, é porque as pessoas estão comprando
dólar. Então ela precisa liquidar um pouco dessa reserva de valor para comprar dólar. Porque pensa comigo, você tem uma reserva de valor, você quer manter o patrimônio, mas em algum momento você vai ter que liquidar esse patrimônio, porque ouro não gera dividendos. É diferente de empresas que estão lá negociadas, você mantém a sua participação e você saca uma parte desse dinheiro em forma de dividendos. Já o ouro e outros metais preciosos não geram dividendos, então você precisa liquidar a posição para transformar em dinheiro. Então, entendendo rapidamente o que é uma reserva de valor. É algo escasso, algo durável e algo confiável. E o ouro reúne, entre várias outras características, o ouro tem essas três. E o ouro é valioso, primeiro, por causa da escassez. Então, para extrair 1 grama de ouro, é necessário remover de uma mina 1 tonelada de minério de ferro. É muito escasso. Você tem que fazer um trabalho absurdo para conseguir 1 grama de ouro. E para começar uma nova mina, custa mais ou menos 350 milhões de dólares. Não é todo mundo que vai conseguir fazer uma nova mina. Aí você pode pensar, mas o Elon Musk, o Bernard Arnault, eles podem, com o dinheiro que eles têm, construir novas minas. Uma nova mina vai demorar mais ou menos 10 anos para começar a gerar receita. Então você entra agora com 350 milhões de dólares, na média, né, pode ser menos ou pode ser muito mais, dependendo da região, e você só vai começar a ter retorno sobre esse capital daqui a 10 anos. Isso é, se você tiver, porque a cada 10 minas, apenas uma mina realmente dá certo. Então a chance de você começar uma nova mina e daqui a 10 anos não ter nada é muito grande. Você tem 90% de probabilidade de não conseguir ter retorno. Então não basta apenas ter dinheiro, precisa ter know-how e sorte. E as minas estão ficando cada vez mais profundas e é preciso investir muito mais dinheiro para tentar alcançar o ouro. E se você reunir todos os brincos, alianças de casamento, pequenos traços de ouro em chips de computador, celular, estatuetas, estima-se que nós teríamos apenas uns 20 metros cúbicos de ouro. Deixa eu ver se a gente consegue uma representação visual disso. Que nós temos essa imagem que mostra mais ou menos isso. Ó. Diante de uma pirâmide de 139 metros de altura, você teria, se você reunisse todo o ouro espalhado por aí, você teria apenas isso de ouro. Ou seja, tem muito pouco ouro no mundo. E no século XVI, com a descoberta da América do Sul, a abundância de ouro levou o metal a uma grande queda de valor, porque as commodities, como não geram fluxo de caixa, ou seja, todas as commodities, elas são baseadas apenas em oferta e demanda. Se tem muito da commodity disponível, o preço cai. Se tem pouco da commodity disponível, o preço sobe. Então, por exemplo, o minério de ferro, você tem pouco minério e alta demanda, o preço sobe. Depois você tem a mesma demanda, mas um estoque muito alto de minério, o preço cai. E o mesmo acontece com todas as commodities. As commodities são regidas por oferta e demanda. Uma outra curiosidade é que aqui no Brasil, 95% das minas em operação foram descobertas por portugueses ou por garimpeiros. Isso as minas de ouro, não estou falando das minas de outros minerais e outros metais em geral, não. E uma outra característica que o ouro tem, muito forte, é que ele não pode ser falsificado. Não tem como você criar ouro em laboratório ou criar ouro a partir de outro material. São várias características. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, explicando todos os detalhes do porquê o ouro é tão valioso. E além de tudo isso, entre os 118 elementos da tabela periódica, apenas o ouro é dourado. Então, pensa 5.000 anos atrás, você tinha apenas o ouro com essa cor dourada. O cobre, por exemplo, fica verde quando é exposto ao oxigênio. A prata, você tem vários outros elementos prateados, mas nenhum outro elemento é dourado. Existem elementos na tabela periódica mais raros do que o ouro, mas eles não são reserva de valor por motivos diversos. Ou porque eles são raros demais, muito difíceis de extrair, ou porque eles são tóxicos. E o ouro não é tóxico, dura muito, dura milhares de anos, e é o único que é dourado. E é muito rígido também.
É um excelente condutor de calor e um excelente condutor de eletricidade também. E agora, uma pergunta que me fazem sempre. Como comprar ouro? Aqui no Brasil, nós tínhamos na B3 os contratos OZ1D, que eram 250 gramas de ouro, OZ2D, 10 gramas de ouro, e o OZ3D, 0,255 gramas de ouro, e eles foram extintos nesse ano. Nós temos aqui até uma matéria do Brazil Journal falando que a B3 decidiu não negociar mais ouro à vista. E o argumento da B3 é que não faz mais sentido negociar ouro físico, porque você já tem uma quantidade razoável de ETFs e BDR de ETFs negociados na bolsa para você investir em ouro. Então, todo mundo foi obrigado a liquidar os seus contratos ou ir na B3, de fato, buscar as barrinhas de 250 gramas de ouro e levar para o Banco do Brasil, para custodiar no Banco do Brasil e guardar lá as barras de ouro. Aí você precisaria contratar um carro forte, colocar o ouro dentro, levar da B3 para o Banco do Brasil. É muito complicado. Então, houve uma liquidação desses contratos e eles tiveram que vender essas barras e pagar imposto sobre ganho de capital. Isso foi bom para o governo, que arrecadou um pouco mais. Então, não tem mais como comprar ouro na B3 através desses contratos. Você pode comprar através da Ouro Minas. Isso eu estou falando de ouro físico. Então aqui você tem o site da Ouro Minas. Você pode vir aqui e comprar ouro. Vamos ver aqui. Ó, você tem 1 grama, essas barrinhas de 1 grama de ouro. Você pode comprar barrinhas de 2 gramas de ouro. São essas barrinhas aqui. Fininhas, são plaquinhas na verdade. Você pode comprar e receber em casa, inclusive. Tem as barrinhas de 5 gramas, 10 gramas, 25 gramas. A onça, a barrinha que é 1 onça, que são 31 gramas, 50 gramas até 1 quilo, você pode comprar uma barra de 1 quilo de ouro e receber na sua casa. Você também tem outras opções, pirâmide de ouro de 50 gramas até 250 gramas de ouro. Você pode comprar uma barrinha de 10 gramas por R$ 4.332. Pode comprar uma plaquinha de 1 grama por R$ 433 e o preço da onça está R$ 13.476, que é o que nós vemos aqui nesse contrato. Esse contrato é a onça em dólar, que em real está dando 13.476. Vamos simular aqui a compra de uma barrinha de 1 grama. É um cartãozinho, ó, você recebe esse cartão. O ideal é que, se você comprar, você não tire desse cartão, porque você não vai conseguir vender depois. Esse cartão, onde essa plaquinha vem, é o que atesta que esse ouro é verdadeiro. A não ser que você não queira nunca mais vender, né? Então você pode tirar do cartão. Cada um vem em uma. Você pode também comprar a barra de 1 quilo de ouro, que está custando R$ 433 mil. Não é uma boa ideia, porque para vender esse ouro não é tão simples assim. Então você pode vir aqui, vamos colocar o de 1 grama no carrinho. Você precisa clicar aqui e entrar em contato com a empresa para fazer a compra. Eles têm também revendedores nos estados. Acredito que não tem ouro lá fisicamente, você tem que pedir e eles devem receber e você vai lá pegar. Então as formas são essas. Os contratos da B3 acabaram, você tem o ouro físico na Ouro Minas e você pode comprar os ETFs, que você tem aqui no Brasil o Gold 11, que ele tem cotas do ETF IAU. Você pode comprar na Bolsa Americana o GLD, que é o maior, e você pode também comprar o IAU, que é o que o Gold 11 compra. Existem também lá fora outros ETFs, mas esses são os principais. Vamos dar uma olhada aqui no Gold 11. Ele começou a ser negociado em 2021 e você pode comprar diretamente no seu home broker. Você não tem a posse do ouro, você tem contratos que dão direito ao ouro. É diferente de você comprar o OZ1D ou o OZ2D na B3, que você tinha como ir lá na B3 e sacar o seu ouro físico. Ou então, na Ouro Minas, você pode manter em casa a sua barrinha de ouro se você quiser. Só que a forma mais simples e mais fácil e mais segura é comprar um ETF, tanto aqui no Brasil como diretamente na Bolsa Americana. Por algum motivo, em algum momento, eu até tinha traçado aqui no gráfico essa lateralização do ouro. E agora uma pergunta que eu acho que você precisa se fazer.
Você precisa de ouro no seu portfólio? É importante sempre lembrar que o ouro é um ativo defensivo. Ele está subindo porque a demanda está alta. Mas quando você compra um ativo defensivo, uma reserva de valor, você não espera que ele vai ter uma grande valorização rapidamente. A expectativa é que ele se valorize e mantenha o seu poder de compra, mantenha o seu valor ao longo dos anos, mas não imediatamente. É para isso que existem os ativos de risco. Você precisa de ouro no seu portfólio? Responde aqui nos comentários e eu quero fazer mais uma pergunta. Se você tivesse que guardar um valor em uma moeda para daqui a 50 anos, qual você guardaria? Ouro, dólar ou algum criptoativo, como o Bitcoin, por exemplo? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha com quem você acha que vai gostar. Valeu, até mais!